Quantas vezes você ficou apaixonado pela capa e detalhes visuais de um livro? Várias, né? Um livro bem trabalhado chama muita atenção. Então, vamos ver uma das principais partes desse projeto, que é a diagramação. Vamos lá! E aí, Teller, Mauro Plastina aqui, tudo bem? Depois de terminarmos uma história, ou mesmo antes disso, já vem aquela vontade de ver o texto todo bonito diagramado na página, não é? Então, é importante a gente saber como fazer uma boa diagramação, ou pelo menos reconhecer uma. Eu preciso dizer que fazer esse vídeo veio da sugestão do Terry Moura, do Aglomerado de Ideias, que comentou em um vídeo aqui do canal. Então, se você tiver alguma dúvida ou sugestão de tema, deixe seu comentário aqui que posso falar sobre ele nas próximas semanas. Mas voltando à diagramação, primeiro precisamos definir a diferença da diagramação em si para o projeto gráfico do livro. O projeto gráfico é o que faz a gente se apaixonar. Ele é o conjunto visual da obra. A capa, o tipo e gramatura de papel, ilustrações, tipografia, elementos gráficos e, claro, a diagramação. Mas então o que é exatamente a diagramação? Muitos acham que é apenas pegar o texto e ajustar na página, mas uma boa diagramação vai um pouco além disso. O principal objetivo dela é distribuir harmonicamente o conteúdo planejado e desenvolvido no projeto gráfico, além, claro, do texto do autor. O trabalho é extremamente importante para que o design criado possua equilíbrio e seja bem interpretado da maneira certa pelo leitor. Não sei se vocês já leram Cujo, do Stephen King, que é esse livro aqui, mas é um ótimo exemplo de diagramação, não só por essa capa dele. A história tem cerca de 320 páginas, e ela não é dividida em capítulos, e isso foi uma decisão posterior à escrita do autor. Nessa edição que eu mostrei, a Suma tem uma entrevista com King e ele mesmo fala sobre o assunto. Ele coloca assim: "Não, Cujo era um livro normal em capítulos quando foi concebido, mas eu me lembro de pensar que queria que o livro atingisse o leitor como se fosse um tijolo jogado pela janela." Ele não deixa claro se a ideia de tirar os capítulos foi dele ou da equipe de design, mas o que importa é que apenas fazendo essa mudança, ele conseguiu uma experiência totalmente diferente para o leitor. E esse é o poder da diagramação. Na diagramação de livros, há alguns elementos básicos para se pensar, mesmo que você faça por si mesmo esse projeto. Primeiro, a publicação é impressa ou e-book? Eu não tenho como não iniciar com esse tópico, pois se você irá publicar apenas como e-book em uma plataforma específica, veja como é feita essa publicação. Por exemplo, se a sua intenção é publicar no Wattpad, você não precisa diagramar nada, pois você apenas irá publicar seus capítulos dentro do próprio site como se fosse um blog. A mesma coisa se aplica em outros sites como o Swik ou o próprio Medium. Nesses sites, a única coisa que você terá que fazer na área de design é a capa para atrair o público. Já se você quiser publicar na Amazon, o KDP, ou Kindle Direct Publishing, tem um sistema próprio de diagramação, então não adiantaria você criar todo um projeto fora desse sistema. Por outro lado, se a intenção é mandar para impressão, ou mesmo para distribuir como PDF, criar uma boa diagramação é essencial. Com isso definido, a primeira coisa que se deve pensar é no tamanho do livro. O tamanho mais tradicional de livros de ficção e não ficção é 148 por 210 mm, o famoso A5. Junto com o A5, temos o 160 por 230 também. E além desses, temos as versões Pocket, que tem normalmente duas dimensões, 125 por 180 ou 110 por 180. E se você escreve para o público infantil, os livros quadrados são muito comuns. Eles normalmente têm um tamanho de 200 por 200. Depois do tamanho, tem um item ou um grupo de itens que costuma ser um erro comum de escritores que diagramam suas próprias publicações. A falta de ar na página. Mas como assim falta de ar, né? Ar na página significa não colocar muito conteúdo, texto ou elementos, e fazer com que a página fique sobrecarregada. O espaço em branco é importante para dar um descanso para o leitor e facilitar com que ele processe o que está lendo com uma página mais leve. Para se dar ar na página, há dois elementos essenciais, a margem e o espaçamento. Além de trazer uma harmonia para a página e facilitar a leitura, as margens também servem de precaução para que você não coloque conteúdo próximo demais às bordas
e algum corte da gráfica acabe podando partes dos parágrafos. Existem diversas maneiras de se pensar margens através do estudo de grids. Podemos usar margens com valores crescentes, espelhados, iguais e assim por diante. O grid é um assunto que gera livros e livros de design, então não vou entrar aqui nesse assunto específico, mas consigo passar alguns dos valores mais comuns de acordo com o tamanho de página que você decidiu usar no seu livro. Para livros A5, o comum é margem superior e inferior de 2,54 e laterais de 1,91. Para livros Pocket, a margem superior e inferior é 1,50 e as laterais 1,20. Lembrando que esses não são números fixos e um bom projeto gráfico pode alterá-los sem nenhum problema. Outro grid muito usado é o crescente. Ele é indicado principalmente para livros impressos, ok? Nele a margem lateral interna tem 1 unidade, a superior 1 unidade e meia, a lateral externa 2 e a inferior 3. Aqui eu digo unidade, porque ela pode ser centímetro, milímetro, como você quiser trabalhar. E pode ter o tamanho que você quiser também. A intenção é manter a escala de crescimento sempre com base na margem lateral interna. Mas eu falei que esse grid era usado principalmente para impresso, né? Mas por que isso? Se você colocar essa estrutura numa página de Word, você poderá achar que o grid está torto ou descentralizado. E isso pode irritar muita gente, que eu sei. Já se você colocar em um livro impresso, com as páginas espelhadas, você percebe que as duas margens internas formam o tamanho da margem externa de 2 pontos. Então o conteúdo acaba ficando mais harmônico quando usado para impressão. Com isso visto, temos agora o espaçamento entre linhas. A entrelinha ajuda os leitores a conectarem uma linha de palavras com a linha seguinte. Então esse espaço precisa ser ajustado para mudar a experiência do leitor com o texto. Cyrus Highsmith, autor do livro Entre Parágrafo, diz o seguinte: o excesso de entrelinha pode dificultar a conexão dos pensamentos de uma linha aos pensamentos da linha seguinte. Já a falta de entrelinha pode dificultar ao leitor acompanhar as linhas do texto. No meio de uma linha, seus olhos podem escorregar para a linha de baixo. O leitor também pode se perder no percurso de volta do final para o início da próxima. Em uma coluna estreita, onde os olhos não precisam voltar tanto, não é preciso muito espaço entre as linhas. Em colunas mais largas, um pouco de espaço adicional entre as linhas pode facilitar aos leitores acompanhá-las. É bastante informação, certo? O que eu quero dizer é que não há regra correta para o espaçamento entre linhas, mas você deve casar o espaço selecionado pelo tamanho da fonte e margens usadas. Um teste que você pode fazer é escrever um parágrafo de 6 linhas e copiá-lo 3 vezes em uma página. Faça isso em 3 páginas. Você terá 9 parágrafos. Mantenha o mesmo formato de página, mesma margem, fonte e tamanho das letras, mas altere o entrelinhas em cada parágrafo. Assim, você poderá observar qual dá maior legibilidade e conforto. Minha sugestão é que, se puder, imprima essas páginas, pois conseguirá fazer uma avaliação melhor do texto. Nessa questão de construção de parágrafos e experiência de leitura, temos também outro item essencial: a fonte, ou tipografia. Se você tem um livro, editor ou coleção que goste muito e lembra de ter tido uma boa leitura, a primeira coisa que você pode fazer é analisar esse livro. A maioria traz identificado ao fim do livro o tipo de papel que o livro foi impresso e também a tipografia utilizada. Uma característica que você irá perceber é que todas as fontes citadas são fontes com serifa. Serifa é o padrão de hastes e prolongamento das letras em seu final. Fontes com serifas existem desde a invenção da imprensa, e esse detalhe é importantíssimo para o seu livro. Esse tipo de letra é a preferida para materiais impressos de leitura longa, como os livros, pois a serifa dá um aspecto de continuidade que ajuda o cérebro a definir mais rapidamente as palavras e cansa menos o olhar durante a leitura. Com isso, podemos citar algumas fontes que são mais utilizadas na impressão de livros e que você pode ficar atento para usar na sua, e fugir um pouco da famosa Times New Roman, que certamente é a letra serifada mais conhecida do mundo. Minha sugestão de fontes é a Garamond, que é a minha favorita, e é muito usada pela Suma de Letras e livros como esse do Stephen King, a Baskerville, que além de bonita sempre me faz lembrar de Sherlock Holmes com o livro O Cão dos Baskervilles, apesar de não ter nenhuma relação com isso. E além dessas temos ainda a Book Antiqua, a Geórgia e a Caslon. Por fim, temos os últimos elementos que compõem as páginas do livro, que ficam no rodapé e no cabeçalho da página. É comum que a numeração da página fique no rodapé.
Ela pode estar centralizada ou no lado externo da página, ficando à esquerda em páginas pares e à direita em páginas ímpares. Mas nada impede também que você inclua a numeração no cabeçalho. Às vezes, livros nem têm cabeçalhos, ele é totalmente opcional, viu? Quando se utilizam, é comum que uma página leve o título do livro e a outra o nome do autor ou o subtítulo do livro, caso ele tenha algum. Fora cabeçalhos ou rodapés, as páginas podem ter divisores de capítulos, caso o autor opte por uma divisão dentro deles. Essa divisão pode ser feita por algum símbolo da própria história ou por asteriscos. Eu vejo bastante o uso de asteriscos e às vezes são usados 3 em sequência ou apenas um, sendo um pouco maior que o tamanho da letra usada no texto. Com todos esses elementos e cuidados, você consegue criar uma boa diagramação para deixar seu livro ainda mais atrativo, imersivo e confortável para o seu leitor. Ficou alguma dúvida sobre a diagramação? Me conta aqui nos comentários, porque a sua dúvida pode virar tema de um próximo vídeo, igual esse aqui que surgiu de uma sugestão lá nos comentários também. Aproveita e me conta também se você faz a sua própria diagramação e qual programa está usando. Não se esqueça também de curtir o vídeo e, caso não seja inscrito, se inscreve aqui no canal para eu continuar trazendo conteúdo sobre escrita aqui na Tellers. Te vejo no próximo vídeo então e uma ótima escrita. Até mais!